Está começando Vida, Sociedade e Espiritualidade. Um programa do Podmês, podcast do Instituto Mês. Apresentação de Bruno Quintanilha. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Me chamo Bruno Quintanilha e eu estou aqui neste episódio para refletir sobre a diversidade, seus desafios, possibilidades e potencialidades para o indivíduo e para a sociedade. A gente tem que partir da premissa de que todo ser humano está imerso em um contexto histórico e geográfico, ou seja, nasce e vive em um tempo e em lugares específicos na superfície da Terra, estando sujeito a toda a influência cultural desse tempo e desse espaço. Além disso, todo ser humano está também inserido em uma realidade biopsicossocial, ou seja, tem um corpo masculino ou feminino, identidade de gênero, orientação sexual, possui uma personalidade, desejos, sonhos, medos, talentos e tem uma realidade social e econômica na qual vive e o influencia profundamente. Para além dessa dimensão material, há também uma perspectiva espírita ou espiritualista, o espírito, força inteligente e imortal que já viveu em outros contextos históricos geográficos e já esteve inserido em outras realidades biopsicossociais, acumulando experiências, aprendizados e afetos. Dessa forma, cada pessoa é única, singular e complexa, carregando experiências e formas de perceber o mundo e a vida que são só suas. É como se todo indivíduo tivesse uma lente pela qual enxerga a vida e essa lente fosse formada por todo o contexto histórico e geográfico em que vive e realidade biopsicossocial em que está inserido. E numa visão espírita, somam-se a isso os contextos, realidades e experiências vividas em encarnações passadas. Olha como a questão é profunda e complexa. Sendo assim, é como se todo indivíduo fosse dotado de uma lente única com a qual olha para o mundo e se relaciona com ele. Se essa lente é esverdeada, tudo que o indivíduo enxerga é dotado desse matiz verde. Se essa lente é azulada, tudo que o indivíduo enxerga adquire o matiz azul, e assim por diante. Embora todos os seres humanos convivam e se relacionem no mesmo mundo, cada um o percebe de forma única. E aí é importante salientar, nenhum de nós tem a lente transparente. Absolutamente todos nós temos uma lente com um matiz, com cor próprio, que é resultado da diversidade de experiências e de contexto em que a gente vive ou viveu. Essa diversidade de cada um é, ao mesmo tempo, desafio e possibilidade. É desafio porque conviver com muitas formas diferentes de perceber e de se relacionar gera muitas tensões. Principalmente quando há má fé e desejo de predominância por parte de indivíduos e grupos. E pode ser possibilidade porque a soma de diversas percepções e conhecimentos gera uma riqueza muito grande, permitindo irmos além de nossas limitações individuais. E não se engane, todo ser humano, por mais incrível que possa parecer, tem diversas limitações, tem suas encrencas, tem suas dificuldades a superar. A questão é, como é que a gente vence os desafios e usufrui das possibilidades da diversidade humana? Eu não sei se há somente uma resposta para isso, mas talvez a palavra diálogo seja um caminho para se começar. Ajude na manutenção do Instituto Mês. Você pode contribuir através da chave Pix institutopemês@gmail.com ou indo em nosso site, na aba Como Ajudar. Conversar, trocar, falar, silenciar e ouvir. Interagir de forma aberta e respeitosa com o outro. A prática do diálogo pode permitir uma tentativa de conexão entre essas formas diversas de enxergar o mundo e a vida. Dialogar pode nos permitir compreender como é a lente pela qual o outro vê o mundo e como essa lente foi construída. Entretanto, num mundo globalizado, permeado pelas telas de smartphones, computadores, pela internet, pela pressa, pelo individualismo e por uma lógica de produtividade doentia,
dialogar tem sido cada vez mais difícil. As pessoas mal se olham nos olhos, mal escutam umas às outras. Às vezes, mal percebem o que estão sentindo, as emoções e sentimentos que vivenciam. Há, na civilização capitalista e materialista atual, uma imensa dificuldade de conexão consigo mesmo e com o outro. O Rubem Alves, escritor brasileiro, já identificava e expressava isso tempos atrás num livro seu titulado O Amor que Acende a Lua, numa crônica de nome Escutatória, que eu vou recitar aqui um trechinho. Abre aspas. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Fecha aspas. Talvez uma das necessidades mais prementes da humanidade, no contexto histórico e social em que a gente vive, seja a capacidade de, sem abrir mão de quem você é e da sua própria lente, ser capaz de tentar descentrar-se, colocar-se no lugar do outro, para tentar enxergar a vida com a lente com a qual o outro a enxerga. É desenvolver uma habilidade de empatizar com o outro, de entender por que ele é como é e enxerga a vida como enxerga. O que ele passou para que sua lente seja como é? O que ensinar a ele e o que posso aprender com ele? O que temos em comum? Quais os seus sonhos, medos, habilidades, virtudes? O autoconhecimento, o diálogo e a empatia talvez sejam elementos e práticas com capacidade para tornar a sociedade menos violenta, mais empática, menos desigual socialmente, mais justa. Mas, para isso, a gente vai ter que ter muita boa vontade, humildade, respeito, pois não há diálogo sem respeito, e muito esforço individual, coletivo e institucional. É por meio do diálogo verdadeiro que conseguimos aprender através das experiências do outro, que vamos ter contato com relatos de coisas que jamais talvez venhamos a vivenciar. Nessa prática de troca e relação sincera e respeitosa, talvez aprofundemos o conhecimento sobre nós mesmos. Nesse exercício de compreender e enxergar por diferentes lentes, talvez nos engrandeçamos. Enfim, talvez dialogando, venhamos a construir um mundo melhor. E aí vão os meus desejos de paz, de saúde e de muita força para todas e todos. Um grande abraço.